Assim diz a palavra de Deus no texto de Isaías, capítulo 40, versículos 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. It's a pleasure for me to worship with you. É um prazer para mim adorar a Deus com vocês. I bring greetings from the Armenian Evangelical Union of North America. Trago a vocês os cumprimentos da União de Igrejas Evangélicas Armênias da América do Norte. And as Patveli said, it includes 3 churches from South America, and we are thinking maybe we need to change the name of Union of Americas and not North. Como disse o pastor, essa união congrega 33 igrejas, 3 da América do Sul, as demais 30 igrejas da América do Norte, e nós pensamos em, inclusive, mudar o nome da nossa sigla para União das Igrejas Evangélicas Armênias das Américas. Patveli explained a little bit about the union. We have 26 churches in USA, 4 churches in Canada, and 3 churches in South America. Como o pastor explicou, nós temos 33 igrejas, 26 nos Estados Unidos, 4 no Canadá e 3 na América do Sul. We have smaller churches and we have larger churches. Nós temos igrejas menores e igrejas maiores. But all of us are a part of a big family. Todos nós fazemos parte da grande família. And I think Patveli said that there are 5 unions and we are a part of that 5 unions Acho in que the o whole pastor world. falou, nós temos 5 uniões de igrejas evangélicas armênias no mundo, e nós somos uma destas 5 uniões de igrejas. So we have other than churches, we have youth ministries and we have women ministries and camp ministries in US and Canada. Nós temos, além das igrejas, trabalhos específicos com a mocidade, com sociedades femininas e campos missionários. And we support each other, we pray for each other, and I want to ensure you that your church and your ministries, your pastors and your members are in our prayers. Nós nos incentivamos, nos estimulamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, e quero que vocês saibam que esta igreja e o seu pastor também estão nas nossas orações de intercessão. I'm happy that I can worship with you in this Advent season. Estou feliz de poder adorar com vocês nesta estação do Advento. So, 4 weeks before Christmas, we start thinking and celebrating the coming of our Lord Jesus Christ. 4 semanas antes do Natal, nós começamos a nos preparar e a louvar a Deus pela cerimônia do Natal. And these 4 weeks prepare us for welcoming our Lord Jesus Christ. E estas 4 semanas que antecedem o Natal nos ajudam a nos preparar espiritualmente para celebrar a vinda de Jesus. And I can see the decorations here, and I saw in the city, the Advent season is a joyful season, songs, decorations. Eu consigo ver, tanto aqui na igreja como na cidade, as decorações de Natal, o que torna essa estação uma estação muito feliz. And the Christmas hymn and song are very popular. They are joyful, and we sing them at the churches, and almost everybody in the city sings them. Some of them
do not believe as we believe, but those songs are popular. They remind them of good memories from the past. E nós, nesta época, cantamos melodias de Natal, cânticos de Natal, que nos deixam alegres. E muitas pessoas também têm esse hábito de, popularmente, cantar esses cânticos de Natal, mesmo quando não têm a mesma fé, a mesma crença que nós temos como cristãos. When I was in seminary, our systematic theology teacher used to bring an old song from 2nd, 3rd century and teach us how to sing. Quando eu estava no seminário, nosso professor de teologia sistemática nos ensinava hinos, e especialmente um deles que é do século III, para que nós pudéssemos cantar e nos preparar para as aulas de teologia. Yeah, systematic theology is difficult. It's large books and difficult ideas, but he was telling us that through singing we teach theology. Os compêndios de teologia sistemática, em geral, são volumosos, são até difíceis, mas o nosso professor nos ensinava a cantar estes hinos antigos e dizia que nós aprendíamos muita teologia cantando os próprios hinos. And through songs we confess what we believe and who is our God and who is our Savior. E através dos cânticos nós confessamos a nossa fé, quem é nosso Deus, quem é o nosso Salvador. And like the confessions, songs are also some sort of confessions of what we believe. E assim como nós temos as nossas confissões, quando nós cantamos os hinos, nós também fazemos estas mesmas confissões. One of the old songs that the church is singing for many, many centuries is O Come, Emmanuel. E um dos antigos hinos que a nossa igreja vem cantando ao longo dos séculos é o hino Ó vem, Emmanuel. Yeah, this hymn was being used in the churches for more than 1200 years. Este hino vem sendo cantado na história da igreja cristã há cerca de 1200 anos. Yeah, and through that we just remember the coming of the Lord and confess the coming of the Lord. E através deste hino nós confessamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé na vinda de Jesus. And this song started to be promoted because of a special teaching. E esse hino tem sido promovido devido ao seu ensino especial. So the songs are important because it's also teaching of the church. So we need to be careful what we think, and when we sing the things, we need to really pay attention to the words and not only the music. The words are important. E como estes hinos trazem ensinamentos e confissões, é importante nós nos atentarmos às letras, às palavras destes hinos, e não apenas a melodia, por mais bonita que seja. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando ao cantar estes hinos. So the songs we choose to sing are important, and through them we say what we believe and why we believe and who is our God and what He has done and what He continues to do. Então a escolha dos hinos que nós cantamos é importante, porque por meio deles nós estamos declarando aquilo em que nós acreditamos. Quem é o nosso Deus? Quem é o Salvador? Qual é a nossa fé? In Advent season we celebrate, we remember the coming, the arrival of our Lord Jesus Christ. Na estação do Advento nós nos lembramos do nascimento, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. And when we use this word Advent, it's about coming of an important one or arriving of an important event. E quando nós falamos então em advento, nós estamos falando de um evento significativo, que é a pessoa que nasceu nesse dia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O conteúdo do advento é o próprio Jesus Cristo. And in this season we remember that Son of God, the creator of the universe, humbled himself to take a human body, human flesh, and was born as a helpless baby
so he could be one of us. Então, na estação do Advento, nós nos lembramos de que Jesus Cristo, o Criador do universo, se humilhou, veio até nós e operou essa grande obra a fim de que nós pudéssemos ter a verdadeira vida. So he came down, he became one of us to work for our reconciliation with God. Ele veio até nós, se humilhou para possibilitar a nossa reconciliação com Deus. In the church history, the most important feast was Easter. But then in the 3rd and 4th century, because of some theological debate, the church started celebrating the coming of the Lord, the Christmas. Até os primeiros séculos, século 3, século 4, a festa mais importante da igreja era a Páscoa. Mas a partir daí, por questões teológicas, as igrejas começaram a reforçar a importância da celebração do Advento, do Natal, da vinda de Jesus. As you know, in the church history, sometimes there were wrong teachings about the Jesus. So in the 4th century, in a council, they stressed, they insisted that Jesus became human. He came down and became human and lived like one of us. Tem havido debates teológicos e até mesmo heresias ao longo da história da igreja. Uma dessas heresias negava a humanidade de Jesus. Então, no século IV, as igrejas se reuniram em um concílio e resolveram ensinar com mais veemência a veracidade do nascimento de Jesus em forma humana, vindo como um ser humano. So the celebration of Advent and Christmas started to be common to teach the church that this is the right belief. Jesus did become a human and lived as one of us. Então, com o passar do tempo, as igrejas começaram a reforçar o ensino do Advento, enfatizando que o Filho de Deus, Jesus Cristo, de fato, veio a este mundo, assumiu a forma humana, morreu na cruz pelos nossos pecados, enfim, o ensino do Advento passou a ser algo cada vez mais presente no ensino das igrejas. So the second time that the coming of the Lord became so important that church started singing that and reminding people was in 8th and 9th century. No século 8, no século 9, é que se começou ao longo da história da igreja, a se reforçar, a enfatizar a necessidade da crença em Jesus, no Filho de Deus, vindo em carne humana. And it was then when the church, referring to Isaiah chapter 7 or Matthew 1:23, started to sing, created and started to sing, O vem, Emmanuel. E foi então nessa época, baseado em Mateus capítulo 1, versículo 23, em Isaías capítulo 7, versículo 14, que a igreja começou a cantar o hino ó vem, Emmanuel. So that's why Advent is important. We remember that the Creator God became human out of His love, out of His care for humanity. And after this history of Advent, I want to focus on the coming of the Lord and its importance for us. E é por causa disso que, através da história do Advento, através da celebração do Advento, que nós nos lembramos de que Jesus Cristo, sendo um Deus de amor, veio até nós e se ofereceu para realizar esta obra. E é em cima deste ensino em particular que eu quero falar com vocês nesta manhã. In this season, we thank God and we celebrate the coming of Son of God as a child in Bethlehem to be with us. Nesta época, nesta estação, nós celebramos o Advento de Jesus como criança nascido na cidade de Belém.
In this season, we also remember that Jesus came, but the church believes, as Jesus promised, that he's coming back again. E, embora nós acreditemos e nós enfatizemos esta realidade de que Jesus de fato veio e nasceu como criança, nós também nos lembramos de que ele virá uma segunda vez. We also, during this season and all over the year, we remember that Jesus came, he is coming, but he is present with us and comes to us through our worship services, through our Bible studies, through our prayers. He is present now with us. E nós nos lembramos não só de que ele veio, de que ele virá uma segunda vez, mas de que ele está presente entre nós. E nós cultivamos esta presença através dos estudos bíblicos, através dos cultos, através das meditações. So Advent talks about three forms of coming. In the past, coming in the future, and his coming and being with us now. Então, quando falamos em Advento, nós estamos falando em três vindas de Jesus. A vinda que ocorreu no passado, a vinda que ocorrerá no futuro e a sua vinda no presente através do Espírito Santo, através da sua habitação nas nossas vidas. Now, I want to just look back in the first coming, when Jesus came as a human being 2,000 years ago. I want us to think about the importance of that coming. Então agora eu quero olhar para trás e focar na primeira vinda de Jesus, na importância que isso teve para nós. Yeah, we remember, we tell the story, we sing songs about that event, but I want to mention three important things about that coming. Nós cantamos hinos, nós falamos da vinda de Jesus 2000 anos atrás, mas eu quero enfatizar três verdades acerca dessa primeira vinda de Jesus. When we think about Son of God coming to us, living like one of us, we know, and he said that he came to reveal God the Father to us. Quando nós falamos nesta vinda de Jesus, uma das coisas importantes a mencionar é que ele veio revelar Deus Pai a cada um de nós. Christmas for us Armenians especially is a feast of Epiphany. Para nós armênios, de uma forma especial, o Natal é uma festa de epifania. So it's not just the birth of an ordinary child that is commemorated or celebrated. Não é simplesmente o nascimento de uma criança comum, cujo nascimento é celebrado. But it is rather, as the Armenian, let's say, old classic Armenian says, the birth of the one who heaven and earth could not contain. He was placed in a manger. Como se diz no armênio clássico, aquele que o céu e a terra não podiam conter foi colocado em uma manjedoura. É exatamente deste nascimento, deste menino que nós estamos falando. So, in Armenian, մենք կսենք ամպավելին զերքնի եւ զերքրի ըզ մսուրս պատեցավ. Então, como se diz em armênio clássico, ele falou na língua armênia exatamente esta frase que eu falei em português. Aquele que o céu e a terra não podiam conter foi colocado em uma manjedoura. So ըզղանձարուրս պատեցավ. So this is a unique event, and through this birth, então é um evento único e por meio do seu nascimento, so the Creator God took human body, came and dwelt among us. então o Deus criador do universo assumiu a forma humana e veio habitar entre This is nós. difficult to understand. This is a mystery we accept, but it's exactly what we believe, and it's exactly what happened.
É um evento difícil de entender, difícil até de acreditar, mas é exatamente isso que nós celebramos, é isso que nós aprendemos. And Son of God came to reveal God to mankind through his birth, through his life, through his preaching, and through his death and resurrection. Então Deus se revelou por meio de Jesus, através do seu ministério, através do seu nascimento, morte e ressurreição e através do seu ensinamento. Jesus Christ himself said that no one has seen God, Jesus disse que nenhum ser humano nunca chegou a ver Deus, a conhecer Deus em sua the essência. only Son reveals him. Apenas o Filho unigênito é quem o revela. So, yes, the prophets talked about God, Sim, os profetas falaram a respeito de Deus. but Jesus revealed God, who he is, and through him we really can understand what God looks like and how God acts and who God is. Mas é por meio de Jesus Cristo que nós realmente entendemos a natureza de Deus, como Deus age, como Ele trabalha. Second, Jesus came to reconcile sinful man to God. Segundo, Deus veio por meio de Jesus para reconciliar o homem pecador com Deus. And through reconciling us to God, to reconcile us to each other. Para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliarmos uns com os outros. So Apostle Paul writes, he came and preached peace to you who were far away and to you who were near, because through him we both have access to one Spirit, to the Father. Então o apóstolo Paulo escreveu, esse texto está em Efésios, capítulo 2, versículos 17 e 18, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Moses brought the law, and prophets spoke about the importance of the law, following the law, and about God's condemnation of sin, and also about God's mercy and forgiveness. Moisés trouxe a lei de Deus, os profetas falaram sobre a importância da lei e de viver de acordo com ela, sobre o pecado do homem e a condenação de Deus e sobre sua misericórdia e perdão. Jesus came to reveal God of love, justice, mercy, and compassion, who does not tolerate sin. Jesus veio e revelou que o Deus de amor, justiça, misericórdia e compaixão, que não tolera o pecado, ama o pecador e anseia libertá-lo da escravidão do pecado. This loving and merciful God loves the sinner and likes to free him from the bondage of sin. I've already translated this. Okay. So, man no longer is fallen and sinful that deserve condemnation, but through cross and resurrection of Christ, by faith, he can experience God's forgiveness and become a child of God the Father. O homem não é mais apenas um homem caído e pecador, merecedor de condenação, mas através da cruz e ressurreição de Cristo, pela fé, ele pode experimentar o perdão de Deus e tornar-se um filho de Deus o Pai. In our most fallen situation, we human beings can turn to God, trust in Christ, experience forgiveness, be sanctified, and inherit eternal life. Em nosso estado mais caído, o homem pode voltar-se para Deus, confiando em Cristo, experimentar o perdão, ser santificado e herdar a vida eterna. Through Jesus' work, we are reconciled to God and we are God's children through him. Então, por meio do trabalho que Cristo efetuou, ele nos reconciliou com Deus e nos fez seus filhos. And
He gives His Holy Spirit to us so we may be able to continue that close relationship with God. Ele então nos dá o seu Santo Espírito para que possamos continuar mantendo essa comunhão íntima com Deus. By becoming God's children, then you and me become God's family together, and God brings humanity together through Jesus Christ, those who believe in Him. Então, ao nos reconciliar com Deus, Ele nos transforma numa família, possibilitando que nós então sejamos uns com os outros, unidos, removendo o muro de separação. So, humanity is divided in enmity with each other, but through Christ we can join together, we can become one, we can become God's children and God's family together. Então, embora a humanidade estivesse e continua dividida, muitas vezes como grupos que estão um contra os outros, por meio da reconciliação que Jesus efetuou, nós podemos nos comportar como uma família unida, sem separação. So, as Apostle Paul says, Christ, through his life and sacrifice, removed the dividing wall between humanity. Então, como o próprio apóstolo Paulo disse, por meio da obra de Cristo, a humanidade se torna uma e é removido o muro de separação. So, the third impact of Jesus' coming is that he came to present the example of godly life. Então, o terceiro motivo pelo qual Jesus vem ao mundo é porque, por meio dele, Deus quer nos dar um modelo de como devemos agir, de como deve ser a nossa atitude. By living amongst us, Jesus presented an example of a perfect man, a man that lives to please God, and invited us to follow his example. Então, vivendo entre nós, Jesus nos oferece um modelo de vida para que possamos seguir os seus passos. He showed us that this human being that is created in God's image Ele nos mostrou que esse ser humano criado à imagem de Deus is invited to live this kind of life. está convidado a viver esse tipo de vida. A person who has relationship with God and closeness with God Uma pessoa que tem relacionamento com Deus e vive próxima a Deus and is called God's child should live an exemplary life and follow Jesus' example. é chamada de filha de Deus, filho de Deus, e está sendo chamado a viver como Jesus viveu. If we are God's children, then Jesus shows us this is the way we should live. Se nós somos chamados de filhos de Deus, então Jesus nos diz, olha, essa é a maneira como vocês devem viver. And he did the same thing during the Last Supper when he washed his disciples' feet and said, if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Durante a última ceia, enquanto Jesus lavava os pés dos apóstolos, ele disse, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. And he says, I gave you an example and I invite you to do the same. Eu dei para vocês um exemplo e eu convido vocês a fazer a mesma coisa. In other place, Apostle Paul says, as I follow Jesus, you follow me. Em outra passagem bíblica, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. So this is what Jesus did through his first coming. He came to reveal God to us. He came to reconcile us to God through his life, cross, and resurrection. And he came to give us an example.
Então, esse foi o motivo, o objetivo da missão de Jesus na sua primeira vinda. Ele veio para nos revelar Deus o Pai, ele veio para nos dar um modelo de vida e nos reconciliar com Deus. So now it's in the past, but we believe that while we celebrate the coming of Jesus, we also remember that God's love is present to us amongst us today. Então, isso é um olhar para o passado, mas nós, quando olhamos para o presente e celebramos o Advento, nós nos lembramos da presença contínua de Deus que nos ama. So today we can look into Jesus and know God better. Today, as we come to worship, as we read His Word, as we ponder and think about Jesus, these are means to help us to understand God and know God. Então, hoje, quando nós vimos a igreja, nós meditamos nas Escrituras, nós olhamos para Jesus, nós podemos entender Deus melhor, nós podemos conhecer melhor a pessoa de Deus. Every day as we read the scripture, we worship together on a weekly basis, we pray, we know that we learn, we know God, but also we learn from Jesus and He gives us power to follow Him and become like Him. Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos em Jesus, nós somos possibilitados por Deus, nós recebemos forças para ser como Jesus foi. Today, when we come to church, sometimes with broken heart, sometimes with failures, sometimes with doubts and questions, we know that Christ is there to forgive us. Christ is there to give us a new beginning. Então, quando nós hoje vimos a igreja, às vezes com o coração quebrantado, com falhas, nós podemos ter a certeza, olhando para Jesus, que Deus está lá nos perdoando, nos ajudando, nos dando forças. Today, Christ is present amongst us Hoje, Cristo está presente entre nós, to teach us, para nos ensinar, to strengthen us, para nos fortalecer and to guide us to follow His e example. para nos guiar a seguir os seus exemplos, os seus passos. I want to remind us that, well, as I was talking to friends here, Eu quero lembrar que, enquanto eu estava conversando com amigos aqui, and as all of us know, there are lots of bad things happening around us. e como sabemos, tem um monte de coisas acontecendo com a gente. We know this is not a perfect world, Nós sabemos que esse não é um mundo perfeito. and we, all of us, as we are happy to have the Lord in our life, E como nós estamos felizes em ter a presença do Senhor em nossas vidas, but all of us look and pray for the coming of the Lord and for a new heaven and earth and a new life. então todos nós também olhamos para o futuro e vislumbramos a sua segunda vinda, a sua volta para este mundo. So we celebrate also or prayerfully hope for the promise of the coming of the Lord. Então nós celebramos com alegria esta promessa da sua segunda vinda para este mundo. So the Advent season gives us hope. Então o evento do Natal, a celebração do Advento nos enche de esperança. It gives us hope for a better life for us today, Nos dá esperança para uma vida melhor hoje, but also for a better life in the future mas também para uma vida melhor no futuro, with the coming of the Lord com a vinda do Senhor and expansion of His kingdom. e a expansão do seu reino. So the Advent season is an opportunity for us Então a estação do Advento é uma oportunidade para nós to focus on our lives right now para focar nas nossas vidas hoje and to rejoice in the gift of Christmas. e para nos regozijarmos no evento do Natal, So Jesus has come into the world que Jesus veio a este mundo and He has promised to be with us every day through e eternity. Ele prometeu estar com cada um de nós até a eternidade.
the greatest Christmas gift, o maior presente de Natal, in English we say also present. Em inglês nós falamos presente mesmo. So the greatest Christmas present O maior presente de Natal is the wonderful promise é a that promessa maravilhosa, the Prince of Peace is present in our life today é que o príncipe da paz está presente em nossas vidas hoje, through the message of the coming of the Lord através da mensagem da vinda do Senhor and the power of the child born in Bethlehem. e do poder da criança nascida em Belém. So, dear brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, so Advent season is again annually to prepare for the coming of the Lord. então a estação do Advento comemorada anualmente é uma preparação para nós recebermos esta vinda de Jesus. To prepare by prayer, fasting, repentance, Nós nos preparamos através da oração, do arrependimento, de jejuns, and with anticipation and hope. com antecipação e com esperança. As we joyfully sing Christmas songs, Assim como, à medida que nós cantamos alegremente cânticos de Natal, we remember God's love, nós nos lembramos do amor de Deus, God who loved us so much that wanted to reveal himself to Deus que Jesus nos Christ, amou de tal maneira que quis se revelar a nós e o fez através de Jesus Cristo. God that out of his love offered his life for the forgiveness of our sins. Deus que, movido por seu amor, ofereceu a sua vida pelos nossos pecados. God who out of his love makes us his children through Christ. Deus que, movido por seu amor, nos torna seus filhos. It's a time to look into Jesus and prayerfully ask him to help us to follow him. É um tempo para nós olharmos para Jesus e pedir que Ele nos dê forças para o seguirmos. And I pray that especially in this season, each one of us E eu oro a Deus para que nesta estação, cada um de nós, may be strengthened in faith, maybe, be stronger in faith, que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé and enjoy God's peace among us. e desfrutar da paz de Deus em nossas vidas. But you know, Mas vocês sabem, so far what I say, it was about us. tudo o que eu falei é sobre nós. The Christmas is not only for us. O Natal não é apenas para nós. Christ came so that all people may know God, all people may come to him. Cristo veio para que todos os povos, todas as pessoas possam conhecer a Deus e ir até Deus. So, as we celebrate and we are happy, Então, à medida que nós celebramos e nós estamos felizes por isso, we are happy for his coming and we enjoy his presence. nós estamos felizes pela sua vinda e nós desfrutamos da sua presença. I invite each one of us, I want to challenge you and myself, Eu quero convidar cada um de vocês e eu quero desafiá-los, assim como eu me desafio, that in our celebration we start thinking about people around us who may not know Jesus and why we celebrate. que na nossa celebração nós possamos nos lembrar de pessoas que estão no nosso entorno e que não conhecem Deus, não conhecem Jesus e se perguntam por que nós louvamos o nascimento de Jesus. I want to challenge you to think about one or two people in your surrounding Eu quero desafiá-lo a pensar em uma ou duas pessoas no seu entorno and think how my celebration of Christmas e pensar como a minha celebração do Natal can become a means of conveying a message of joy and peace to that person. pode se tornar para aquela pessoa uma mensagem de alegria e esperança. And may my celebration help others to understand the coming of the Lord in their life. E que a minha celebração possa ajudar estas pessoas a compreenderem o porquê da vinda de Jesus. So
God may, or that person may enjoy God's coming into his and her life. Então que aquela pessoa possa também celebrar a vinda de Deus para a vida dela. So let our celebration do not be so selfish. Então que a nossa celebração não seja tão egoísta, but also a celebration that cares and loves others and wants to share that love and celebration with others who do not know him. mas que essa celebração seja uma oportunidade para que outros também possam gozar da vinda de Deus em suas vidas, compreender o porquê do sentido do Natal. Thanks to God for his love and coming. Graças a Deus pelo seu amor e pela vinda dele. Thanks to God for being present in our daily life. Graças a Deus pela sua presença nas nossas vidas diárias. Thanks to God for the future hope that we have in Christ. Graças a Deus pela esperança futura que nós temos em Jesus Cristo. And thanks to God for making us his colleagues, co-workers, God's co-workers. E graças a Deus por nos tornar com Cristo os seus co-trabalhadores. You know, God trusts you and me and wants to use you and me to glorify his own name. Você sabe, Deus confia em você, confia em mim, Ele está confiando a você e a mim este trabalho tão importante. So let us go and celebrate the coming of the Lord. Então que possamos ir e celebrar o nascimento da vinda de Jesus. And let us go and think how we can share this good news with a friend, with a family member, with a neighbor, with a colleague who may not have that joy. E que possamos refletir como essa nossa celebração pode ajudar o nosso familiar, o nosso vizinho, o nosso colega, alguém que nós conhecemos, como a nossa celebração pode ajudá-lo também a compreender a importância da vinda de Deus na vida dele. May the Lord's name be praised. Que o nome do Senhor seja louvado, seja engrandecido. And thank you for your attention. Obrigado pela sua atenção.